Oi, gente! Voltando com o canal. Resolvi voltar. Pensei muito sobre. Inclusive, gravei algumas organizações da casa, mas não tive coragem de editar ainda. Vou editar, creio eu, e vou postar. Eu tô indo para uma reunião com a professora da Maria. E eu tava assistindo um vídeo de uma menina que eu sigo. Comecei a seguir por causa de material, de papelaria e tal, que ela apresentava no Brasil. E depois eu passei a seguir ela, a acompanhar um pouquinho mais, porque ela tava iniciando uma vida de casada, né? Enfim, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, de casa, né? Organização, ela mostra bastante isso também. E aí eu, né, acompanho de vez em quando algum vídeo dela. E ela estava compartilhando sobre a questão de vida perfeita, de que a gente tem que postar mais a vida real aqui, né? E assim, eu não sou uma influenciadora, não sou uma youtuber grande, nada disso. O meu canal é pequenininho, tem 1.000 e pouquinhos inscritos. Mas a ideia, gente, desse canal sempre foi abençoar, e eu sempre falo isso nos vídeos, né? Que esse canal existe para isso, para eu abençoar vidas, para que através da minha experiência, da minha vivência, daquilo que eu vivo, eu possa abençoar vidas. E eu parei com os vídeos porque começaram a acontecer muitas coisas na nossa vida, inclusive problemas, momentos bem difíceis que a gente estava vivendo, enfim. Mas também, claro, sempre eu tenho muitas bênçãos, muitas alegrias, muitos motivos para gratidão ao Senhor sempre, porque Ele está sempre suprindo a nossa necessidade, cuidando de nós, independente de quem somos e independente do que nós verdadeiramente merecemos, né? E eu pensei, esse canal não existe por acaso, eu não tenho vontade de gravar tantos dias por acaso, mas para mim é uma dificuldade ter realmente uma rotina de gravação, né, enfim, até porque o intuito aqui, gente, não é nada profissional, não é nada, enfim, né, de crescimento, muito menos para fama e coisas desse tipo. Com certeza não tem a ver com isso, mas tem a ver realmente com o partilhar aquilo que eu vivo, tentando ajudar quem tá assistindo, sabe? E outra coisa que é muito importante para mim aqui no canal é me sentir perto das pessoas que eu amo, que estão tão longe hoje, né? Esse canal começou por acaso, muitos anos atrás, mas eu não alimentava ele, e eu passei a alimentar mesmo quando eu ia vir para cá. E continuei depois de um tempo, até alimentei bastante, né, enfim. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é sobre a questão de ser imigrante na Europa. E como as pessoas pintam que tudo são mil maravilhas, e muitos influenciadores relacionados a isso pintam isso mesmo. E, gente, assim, não é fácil. Nós viemos com o Felipe trabalhando, por causa do trabalho do Felipe, nós viemos para cá, né? Ele veio contratado por uma empresa muito boa, com um emprego muito bom, com uma renda que é boa também. Mas problemas acontecem, e nós viemos entendendo claramente que o profissional, o trabalho do Felipe era só uma ferramenta que o Senhor ia usar para que nós pudéssemos vir para cá, porque nós tínhamos um chamado, e que o Senhor sempre confirmou na nossa vida, e que nós iríamos embora do Brasil para nações, né, para outras nações. E a primeira nação que o Senhor nos trouxe é Portugal. Não sei se vai ser a única, creio que não, mas não creio também que vai ser uma coisa de pouco tempo, sabe? Que logo a gente vai embora, enfim. Mas algo muito importante é realmente que a gente veio com o entendimento de Deus. Então nenhuma luta que a gente enfrentou até agora, mesmo lutas que são bem difíceis, né, que dá vontade às vezes até de desistir de tudo, né, nenhuma delas foi maior do que a certeza de que o Senhor nos queria aqui, sabe? Então a gente tá muito tranquilo nesse sentido. Então, se você vai embora de um país e se você é cristão, você precisa entender com clareza se o Senhor te quer fora do Brasil e se Ele te quer nesse lugar para onde tu vais, né? Então, primeira coisa assim que eu queria conversar com vocês é isso, porque a gente, como cristão, quando a gente decide algo na nossa vida, tem que ser pautado naquilo que Deus direciona,
não no que nós queremos, não na nossa vontade, no nosso desejo, no que nós entendemos que vai ser o melhor, porque o Senhor tem o melhor, os planos dele são os melhores, e a gente precisa realmente seguir confiando de que ele vai direcionar todas as coisas. E fazer a vontade dele, gente, mesmo tendo dificuldades e lutas no caminho, é sempre a melhor decisão. Sempre a melhor decisão. Hoje é um dia em que eu não estava bem e eu estava em oração e eu converso com o Senhor, e a pregação do Felipe, né, meu marido, no domingo, me constrangeu muito, porque ele falou sobre a questão das nossas orações, e se nós temos orado muito mais pelo que nós queremos, precisamos, né, achamos que precisamos, ou temos orado por outros, pela obra, por pessoas, por vidas, pelos problemas de pessoas próximas. E me constrangeu isso, porque as minhas orações atuais têm sido totalmente em prol dos nossos problemas. Oro, claro, por alguns irmãos, por situações de enfermidade, por pessoas próximas, por família, oro. Mas em proporção, gente, é um mínimo do mínimo. E isso me constrangeu de tal forma que me fez perceber que o meu foco está no lugar errado. O Senhor me trouxe até aqui, as lutas vão me moldar, vão moldar o Felipe, vão moldar nossos filhos, né? E quem mais estiver envolvido com a situação. E isso faz parte, todo mundo tem lutas, mas qual é a forma que eu tenho enfrentado elas, sabe? Onde está meu foco? Onde está o meu coração, a minha razão, o meu espírito, né? Minha alma tá aonde, sabe? O que tem me movido diariamente? E eu tenho estado deprimida por conta dos problemas muitos dias, sabe? E eu sou uma pessoa muito positiva, mas não positiva no positivismo, mas é natural do meu temperamento, ser uma pessoa que consegue olhar para as situações e enxergar a resolução delas, enxergar as coisas já resolvidas e enxergar o que nós estamos vivendo de bom, independente do que nós estamos enfrentando de lutas. Então, eu parei para pensar e eu quis trazer esse vídeo de volta para recomeçar no canal, porque eu acho que é importante mostrar, gente, que todo mundo tem problema sim, mas nós precisamos entender onde é que nós temos que estar focados, né? Aonde o nosso coração deve estar linkado, os nossos pensamentos. A palavra do Senhor fala, né, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, assim, é algo que eu tenho refletido muito nesses dias, muito, sabe? E o Senhor tem sido gracioso em tantas coisas, sabe? Assim, não tá sendo fácil. São muitas questões que a gente tem vivido, inclusive de despedida de uma família que nós amamos muito e que nós não esperávamos que fosse embora, mas nós precisamos olhar para o que o Senhor tem feito, para o que o Senhor quer fazer, tanto na nossa vida quanto através da nossa vida, e assim descansar nele e viver o propósito que ele tem. Gente, viver em um país onde você é imigrante sempre vai ter lutas. Eu percebo isso porque quando a gente passa a ser imigrante, né, e a viver essa questão de imigração, a gente passa a perceber coisas que antes a gente nem se liga que existem. E quando eu vejo vídeos, ouço pessoas falando sobre as suas experiências em outros países também, eu percebo que é em qualquer lugar, inclusive pessoas que vão imigrar no Brasil, né, que são imigrantes dentro do Brasil. E as lutas, gente, existem. A questão financeira tá muito difícil em todos os lugares, né? Se nós não somos ricos milionários, a gente tem que estar sempre vivendo, percebendo mesmo, assim, como enfrentar as lutas da melhor forma possível, sabe? Deixa só eu estacionar aqui, porque na escola é muito difícil. Então, vou fechar aqui rapidinho. Então, assim, é uma situação que sempre a gente vai viver, né? Coisas que
vão trazer pra gente até um desânimo muitas vezes, né? Medos, inseguranças, isso faz parte. Mas existem muitos pontos bons também de estar imigrando e a gente, lógico, consegue ver essas coisas também. E talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, pontos positivos e negativos de viver em Portugal hoje, porque existem os dois lados e sempre vai existir os dois lados, independente de onde você mora, não existe lugar perfeito, né? Mas o que eu queria trazer de reflexão principal hoje era essa questão de viver olhando para o que o Senhor tem feito, olhando para o que o Senhor quer fazer, olhando para o que o Senhor tem de propósito na tua vida e tendo isso como direcionamento de vida mesmo, sabe? E eu espero que esse canal se mantenha ativo, que eu consiga manter ele ativo, porque eu realmente gosto muito de gravar, eu me sinto muito feliz gravando, sabe? Compartilhando organizações, compartilhando coisas que nós estamos vivendo, lugares que a gente está conhecendo, comidas, enfim, seja o que for, rotina mesmo, sabe? E eu espero que eu consiga me manter ativa aqui, porque realmente me faz muito bem e eu espero abençoar vidas através desse vídeo, sabe? Então, gente, é isso, né? Eu espero que, de alguma forma, eu tenha sido clara e tenha abençoado aí, né, você com o que eu tô partilhando. Eu vou depois tentar editar, cortar alguma coisinha aqui, inclusive na hora que eu estacionei. Mas se precisarem, né, perguntar algo, se quiserem perguntar algo, se quiserem que eu partilhe algo específico também, né, pede aqui que eu faço e fica aqui comigo no canal. O canal tá muito tempo inativo, então a probabilidade de ser entregue para pouquíssimas pessoas é muito grande, né, e é isso, gente. Um beijo, né, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.